Fala pessoal, beleza? Bom, a gente está aqui hoje para poder resolver uma questão do Colégio Naval, da prova do ano passado, tá? Meu nome eu sou o professor Marcos, beleza? E eu já fui vestibulando, eu já fiz essas provas militares, tá? Já fiz AFA, EFON, já fui aprovado na AFA, na EFON, na EARA, entre outras provas de concursos, tá? E eu tô aqui hoje para poder resolver essa questãozinha aqui com vocês, beleza? Eventualmente, né, durante os próximos dias, eu vou trazer mais questões. Tá chegando a prova do Colégio Naval, né? Vocês devem estar até um pouco ansiosos com isso, bastante ansiosos, né? E vai ser uma forma de ajudar vocês aqui a estudar aí nessa reta final com questões de provas anteriores, que é a melhor forma de estudar nesse momento, beleza? Então vamos lá. A gente tem aqui a questão 2. Eu não me lembro exatamente de qual versão era essa questão, mas é essa questão aqui que trata sobre geometria, tá? A gente vai fazê-la juntos aqui e vocês vão perceber que essa questão, ela não é uma questão difícil, porém é uma questão bem trabalhosa. Então, a gente tem que, um dos desafios dessa prova também, né, é a questão do tempo, beleza? É você conseguir dar conta de fazer tudo dentro do tempo de prova. Bom, então, considere as informações a seguir referentes a duas circunferências, L1 e L2. L1 está inscrita num triângulo equilátero ABC de altura H e seu raio é R, né, é Rzão ali. Bom, pessoal, as questões de geometria do Colégio Naval, né? Tem questões que tem o desenho, tem questões que não tem o desenho. Bom, as questões que não tem o desenho, você tem que fazer o desenho, beleza? Para você conseguir resolver. Não se faz uma questão de geometria sem fazer o desenho da questão, tá? Então a gente vai desenhar aqui, a gente vai fazer o nosso desenho, sempre obedecendo aqui as informações dadas por ele no enunciado, ok? Então eu tenho aqui a minha circunferência L1. Olha só, do jeito que ele falou, ó, inscrita num triângulo equilátero ABC, vou colocar os vértices aqui, vértice A, B e C. E, né, de altura H e o seu raio é Rzão, o raio aqui dessa circunferência escrita, tá? Vou colocar o centro da circunferência aqui, beleza? Bom, e a gente vai ter a L2. Tem o raio Rzinho, está na superfície do mesmo triângulo ABC de L1, tangenciando internamente os lados AB e BC e tangenciando externamente a circunferência L1. Onde que vai estar essa circunferência L2 ali, pessoal? A gente tem que fazer de forma que obedeça exatamente o que ele deu ali para a gente no enunciado, ok? Então, essa circunferência L2 ela tem que estar aqui, ó. Por quê? Porque aqui é exatamente onde vai acontecer o que ele está falando para a gente ali no enunciado. Essa circunferência, ela tangencia. Olha só, o que é tangencia, professor? Tangencia que toca em um único ponto, né? Então, ela tangencia aqui o lado AB, o lado AC e externamente a circunferência L1, beleza? Então, aqui a gente tem a nossa circunferência L2. Perfeito. Bom, o que ele está perguntando? É correto afirmar que a expressão E igual a Rzão, que é o raio da circunferência maior, menos Rzinho, o raio da circunferência menor, sobre H é igual a. Vamos pensar aqui, pessoal. Olha só. O que acontece? A gente sabe, né, das relações métricas no triângulo equilátero, a gente sabe algumas coisas. Por exemplo, a gente sabe que a altura de um triângulo equilátero em função do lado é o quê? A gente já pode colocar isso aqui de cara, tá? Que a altura de um triângulo equilátero em função do lado é h igual a L raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vem lá do Teorema de Pitágoras, uma relação muito conhecida, beleza? A gente sabe também, pessoal, o seguinte, tá? Que o raio dessa circunferência escrita é 1/3 da altura. Professor, mas da onde que vem isso? Isso daqui vem lá dos pontos notáveis do triângulo. Esse pontinho aqui, que é o centro da circunferência escrita, é também o quê? Ele é também o baricentro, tá? Ele vai ser também o incentro, que é o centro da circunferência escrita, é o circuncentro e também é o ortocentro. No triângulo equilátero, todos esses pontos coincidem, ok? Eles ficam exatamente no mesmo lugar. Então, e a gente tem uma propriedade lá do baricentro que diz que a mediana é dividida na razão 2/1. A parte que contém o vértice é o dobro da parte que não contém. E como no triângulo equilátero, a mediana, né, aqui do vértice A em relação ao lado AB é a mesma da altura, que é a mesma da bissetriz, que é a mesma
a mesma da altura da bissetriz e a mesma, né, da mediana, o que que vai acontecer aqui? Vai acontecer que essa propriedade da mediana vai valer para a altura, né? Então a gente vai ter que daqui até aqui a gente tem a medida de um R, Rzão, né? Que é a medida do raio dessa circunferência escrita. Daqui até o resto aqui, né? Até no vertical, desse ponto aqui, que é o ponto, eu vou chamar de O1, o centro da circunferência inscrita, até o vértice A, vai ser o restante da altura, beleza? Mas, né, a gente sabe dessa propriedade da mediana, essa propriedade do baricentro. Então, se aqui é R, quanto que é daqui para cima? É 2R, ok? Então, de O1 até o A vai ser 2R. Eu posso colocar aqui, ó, O1 a é igual a 2R, por causa dessa propriedade do baricentro, tá? Bom, dito isso, eu tenho que H, a altura, é igual a 3R, ok? Ou eu posso colocar, né, que R igual a H sobre 3, também daria certo aqui, beleza? Bom, pessoal, então olha só. Eu vou determinar aqui a medida de R em função do lado do triângulo equilátero também, tá? Eu vou colocar R em função do lado do triângulo equilátero. Olha, a gente não viu que H é igual a L raiz de 3 sobre 2? Eu posso colocar aqui, ó, que R é igual a H sobre 3, a partir daquela equação ali, né? E aí, né, R vai ser igual a L raiz de 3 sobre 2 dividido por 3. Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pela inversa a segunda. L raiz de 3 aí vai ficar sobre 6, ok? E aqui eu vou multiplicar por 1 sobre 3, vai ficar L raiz de 3 sobre 6. Isso aqui é a medida do raio, beleza? Em função do lado do triângulo equilátero, ok? Então a gente tem a medida do H, a gente tem a medida do raio, do Rzão, e para a gente descobrir o valor dessa expressão aqui, só está faltando a medida do Rzinho. Só que a medida do Rzinho vai ser o mais difícil de achar aqui, tá? Vai ser o mais complicadinho de achar. Para a gente determinar a medida desse Rzinho, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai construir aqui dois triângulos aqui, ó. Olha só, vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo? A gente sabe que quando a gente tem uma reta tangente a uma circunferência, no ponto de tangência, a gente tem um ângulo de 90 graus, certo? E aqui vai acontecer a mesma coisa. Então aqui, ó, vou fazer traçar aqui. No ponto de tangência, a gente tem 90 graus. E se a gente traçar aqui também, ó. Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Olha só. Se a gente pegar aqui do vértice A até o O1, olha só o que que a gente vai obter. Eu vou colocar alguns pontos aqui para destacar. Eu vou chamar esse pontinho aqui de ponto. Ó, esse pontinho aqui de ponto E. Esse pontinho aqui eu vou chamar de O2, que é o centro da circunferência 2. E esse pontinho aqui eu vou chamar de ponto F. Beleza? E aqui é o A1. Observe o seguinte, pessoal. Tá vendo esse ângulo aqui em cima? Vou destacar ele aqui para vocês. De verde. Olha só, esse ângulo A aqui. Esse ângulo A, ele pertence tanto a esse triângulo AEO2 e ao triângulo AFO1. E nos dois triângulos também, a gente tem um ângulo de 90 graus. Tá vendo? Tem um ângulo de 90 graus aqui em F e tem um ângulo de 90 graus aqui em E. Portanto, esses dois triângulos têm dois ângulos iguais. Portanto, isso é um caso de semelhança de triângulos. Esses triângulos são iguais, são semelhantes, beleza? Então, eu vou colocar, destacar eles do lado aqui para vocês, ó, só para vocês terem aqui uma noção um pouquinho melhor. Então, olha só. A gente tem aqui, ó, vou colocar os dois triângulos aqui para a gente, tá?
Vai ficar melhor aqui para a gente observar. Bom, a gente tem aquele triângulo ali, que é o triângulo lá em cima, tá? AEO2. Então, olha só. Ali a gente tem o vértice A aqui em cima. Aqui o vértice E, que faz 90 graus. E aqui o O2. E aqui a gente vai ter o vértice A de novo. O vértice F aqui. E o vértice O1. Beleza? Bom, vamos ver quanto que vale aqui, né, essas medidas aqui desses triângulos aqui. Bom, lembrando, né, que no caso da semelhança, a gente precisa de duas medidas, de dois pares de medidas, tá? Que a gente já consegue montar uma razão. Então, eu vou procurar aqui, ó, o que eu tenho, né? A gente sabe que essa medida aqui, ó, do O2 até o E é Rzinho. E a medida do O1 até o F é Rzão, né? Porque são os respectivos raios dessa circunferência. Então, aqui, do O2 até o E, mede Rzinho, e aqui, mede Rzão. Bom, vamos aqui olhar agora para a hipotenusa desses triângulos aqui, beleza? Olha só, a hipotenusa do triângulo menor é o quê? Vamos observar o seguinte. Tá vendo que a hipotenusa do triângulo menor, ela é a medida disso daqui tudo, ó, do O1 até o A, que vale 2R, menos a medida de 1Rzinho, que é esse pedacinho aqui, mais um Rzão aqui, ó. Tá vendo? Então, ó, é 2Rzão menos Rzinho menos 1Rzão. Então, a medida daquela hipotenusa ali vai ser o quê? 2Rzão menos Rzinho menos Rzão. Beleza? Aí, fazendo aqui, ó, vai dar Rzão menos Rzinho. Ok? Isso aqui é a medida da hipotenusa desse triângulo AEO2. Então, olha só. A gente tem aqui a medida de O1 até A. Lembra lá no início? Media 2Rzão. Ok? A medida dessa hipotenusa aqui é a medida disso aqui tudo, menos um raio dessa circunferência menor, menos um raio da circunferência maior. Pronto. Então, é Rzão menos Rzinho. Então, isso aqui vale Rzão menos Rzinho. E daqui desse triângulo retângulo aqui maior, né? Que é o AFO1, a gente vai ter AFO1 aqui. Qual que é a medida dessa hipotenusa dele aqui? Vai ser exatamente 2Rzão, que é a medida do O1 até o A, beleza? Então, a gente vai ter ali 2Rzão. Ok, vamos montar aqui a nossa semelhança, tá? Quem está oposto ao ângulo A aqui, quem está oposto ao ângulo A aqui. Quem está oposto ao ângulo A aqui é o Rzinho. Quem está oposto ao ângulo A aqui é o Rzão. Igual a quem está oposto ao ângulo de 90 graus ali, que é Rzão menos Rzinho. E quem está oposto ao ângulo de 90 graus aqui, que é o 2Rzão. Beleza? Bom, posso cortar esse Rzão. Eu vou ficar com 2Rzinho igual a Rzão menos Rzinho. Passando para lá, passando para cá, né? A gente vai ficar com 3Rzinho. 3Rzinho igual a Rzão. Portanto, Rzinho é igual a Rzão sobre 3, ok? Mas olha só, a gente já sabe a medida de Rzão. Já tem aqui, ó. Então, o Rzinho vai ser o quê? Vai ser L raiz de 3 sobre 6, tudo isso dividido por 3. Divisão de fração, repete a primeira, L raiz de 3 sobre 6 e multiplica pelo inverso a segunda. Então, a gente vai ficar com L raiz de 3 sobre 18. Perfeito? Bom, pessoal, agora a gente já tem condição de resolver aquela expressão que ele deu ali, ó. E igual a Rzão menos Rzinho sobre H. Então, vamos colocar aqui, ó. E igual. A gente tem Rzão menos Rzinho sobre H. Rzão menos Rzinho sobre H. Bom, vamos lá então. Vamos substituir tudo aqui em função de L, que é o lado da circunferência, que é o lado do triângulo equilátero, tá? Bom, o Rzão é L raiz de 3 sobre 6. Então, L raiz de 3 sobre 6 menos Rzinho, que é L raiz de 3 sobre 18, dividido tudo isso, né, por L raiz de 3 sobre 2, que é a altura do meu triângulo equilátero. Pessoal, isso aqui é a álgebra, tá? Isso aqui você vai resolver. Da forma que você achar mais, que você está acostumado, você achar mais fácil, mas aqui tem um jeito bem simples de fazer, tá?
Bom, vamos pensar aqui em cima primeiro no numerador. Olha só, eu tenho que igualar a parte de baixo, vou multiplicar aqui por 3, vou multiplicar aqui por 3 também. Então, eu vou ficar com, vamos lá, eu vou ficar com E igual a 3 raiz de 3L menos raiz de, né, L raiz de 3, que é a mesma coisa que raiz de 3L, sobre 18. Tudo isso dividido por L raiz de 3 sobre 2. Bom, aí aqui, ó, 3 laranjas menos uma laranja, né, aquela lógica da laranja, beleza? Ó, 3 raiz de 3L menos 1 raiz de 3L vai dar 2 raiz de 3L, ok? Então, 2 raiz de 3L sobre 18 dividido por... Aí aqui L raiz de 3, posso colocar raiz de 3L, tanto faz, tá? Raiz de 3L sobre 2. Divisão de fração, repete a primeira, 2 raiz de 3L sobre 18, multiplica pela inversa a segunda, 2 sobre raiz de 3L. Aí essa raiz de 3L eu posso cancelar, 2 vezes 2, 4, sobre 18, simplificando por 2, a gente vai ficar com 2 nonos. Então, esse daqui é o valor final da nossa expressão I, ok? Opção correta ali, opção da letra D de dado. Beleza, pessoal? Bom, então é isso, tá? Não é uma questão difícil, mas é uma questão bem trabalhosa. A gente tem que lembrar das propriedades, tá? Das propriedades aqui que envolvem o triângulo equilátero, que envolvem aqueles pontos notáveis do triângulo, beleza? E também, né, a gente conseguir enxergar aqui no desenho algumas, né, essas semelhanças de triângulos, algumas coisas aqui que para a gente conseguir resolver isso aqui, beleza? Pessoal, forte abraço. A gente continua aqui no próximo vídeo com mais uma questão do Colégio Naval, beleza? Tchau.